Nunca vos conheci. Essas foram as palavras que saíram da boca de Jesus, não dirigidas a criminosos, ateus ou pagãos, mas a pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres em seu nome. Como isso é possível? Como alguém tão ativo na fé pode ser rejeitado pelo próprio Cristo no dia do juízo? Esse é, talvez, o julgamento mais chocante registrado nas Escrituras. Uma revelação desconcertante que nos obriga a olhar para dentro com honestidade brutal. Porque não se trata apenas de obras, nem de palavras. Trata-se de ser conhecido. Ou não. Aqui a gente não passa pano para religiosidade. A gente abre a Bíblia e encara o que está escrito mesmo quando dói. Se você valoriza esse tipo de reflexão direta, sem enfeites e com base na verdade, já se inscreve no canal e caminhe com a gente nessa sinceridade com Deus. Jesus encerra o Sermão do Monte, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, com uma das declarações mais impactantes de toda a sua pregação pública. Não há ornamentos, suavidade ou rodeios. Ele olha para os que o ouviam e diz: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras, vindas daquele que é o próprio amor encarnado, carregam um peso que atravessa séculos e ainda hoje provoca temor, reflexão e, para muitos, confusão. Afinal, como pode alguém que profetizou, expulsou demônios e realizou milagres em nome de Cristo ser rejeitado por ele no dia do juízo? Para entender a gravidade dessa declaração, é necessário retornar ao início do Sermão do Monte. Desde o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus vinha traçando o retrato do verdadeiro cidadão do reino dos céus. Ele falou sobre mansidão, misericórdia, pureza de coração, fome e sede de justiça. Não foi um discurso voltado apenas à conduta externa, mas principalmente às motivações interiores. Cada palavra de Cristo expunha uma espiritualidade que ia além da religiosidade aparente, uma justiça que excedia a dos fariseus e escribas. Portanto, o clímax do capítulo 7 não é um alerta isolado, mas o desfecho natural de todo um ensino que separa o genuíno discípulo daquele que apenas aparenta ser. O tom de julgamento no final do discurso não contradiz o amor de Jesus, mas o confirma em sua forma mais pura. Ele não deseja seguidores enganados, que vivam convencidos de sua própria salvação com base em méritos ou experiências espirituais superficiais. O Mestre denuncia o auto-engano com a firmeza de quem deseja salvar e não iludir. Seu julgamento é severo porque sua graça é preciosa. O cenário montado não é o de uma audiência genérica, mas de um tribunal eterno, onde o próprio Cristo é o juiz que sonda corações. Ele não apenas ouve o que se diz, mas discerne a autenticidade de cada vida. A expressão "nunca vos conheci" não indica um esquecimento ou ignorância factual, mas uma ausência de relacionamento real. Há algo profundo nessa afirmação, pois ela não trata de ações praticadas, mas da essência do vínculo entre a alma e o Salvador. O conhecimento de Deus nas Escrituras sempre foi relacional, íntimo e transformador. Quando Jesus diz que nunca conheceu alguém, está revelando que jamais houve comunhão, arrependimento verdadeiro ou submissão à sua vontade. Ou seja, mesmo com discursos corretos e obras impressionantes, o coração estava longe do Senhor. O choque que essas palavras causam nos ouvintes originais de Jesus deve ecoar em nossos corações com igual intensidade. Não se trata apenas de um aviso para os falsos mestres ou para os extremistas religiosos. Trata-se de uma convocação urgente para todos os que carregam o nome de Cristo nos lábios. É possível andar com a multidão, falar a linguagem dos crentes e até realizar feitos poderosos, e ainda assim ser desconhecido por aquele que é o único caminho para a vida eterna.
O que define o destino eterno não são feitos extraordinários, mas um relacionamento vivo e obediente com o Rei. A advertência de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, atinge diretamente os que confundem linguagem espiritual com vida espiritual. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A repetição do termo Senhor sugere intensidade, até mesmo uma aparência de devoção sincera. Contudo, Jesus declara que nem todas essas expressões externas de fé terão valor no dia do juízo. O choque aqui não está na rejeição de pecadores declarados, mas na exclusão de pessoas aparentemente devotas que chamam Cristo de Senhor com os lábios, mas cujo coração permanece autônomo. Essa afirmação destrói qualquer segurança baseada apenas em confissões verbais. O uso da palavra Senhor implica reconhecer autoridade, sujeição, obediência. No entanto, há uma desconexão trágica entre o discurso e a prática. A fé verdadeira, aos olhos de Deus, sempre será identificada por uma vida coerente com os ensinos de Jesus. As Escrituras mostram que o coração do homem pode ser enganoso, levando muitos a acreditarem que estão no caminho certo, quando, na verdade, estão construindo sobre areia. A religiosidade, quando não acompanha uma transformação interior, torna-se um véu que mascara a ausência da presença divina. Cristo não está rejeitando a oração nem a adoração verbal, mas denunciando o uso vazio dessas práticas. Quando ele afirma que nem todo o que me diz, está revelando que há muitos que usam o seu nome como fórmula, como identidade social ou como tradição, mas não como expressão de submissão sincera. Essa advertência atinge especialmente os que vivem num ambiente onde o nome de Jesus é constantemente pronunciado, mas raramente obedecido. É possível viver uma cultura cristã sem ter um coração rendido a Cristo, e esse é o abismo que separa o religioso do discípulo. Essa desconexão entre palavra e coração sempre foi um tema recorrente nas Escrituras. O profeta Isaías, citado por Jesus em outros momentos, disse: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." A espiritualidade que agrada a Deus é aquela que brota do interior, que não depende de palcos, aplausos ou reconhecimento humano. É uma fé silenciosa, mas viva, que se expressa em obediência diária, em arrependimento contínuo, em amor real pelo próximo. Chamar Jesus de Senhor implica viver sob seu senhorio, mesmo quando isso custa conforto, reputação ou desejos pessoais. A frase de Jesus é um espelho diante da alma. Ela não foi dita para gerar medo paralisante, mas para acordar consciências adormecidas. É um convite à introspecção, à sinceridade diante de Deus. O foco não está em palavras bonitas, mas em vidas transformadas. Não se trata de rejeitar os que tropeçam, mas de revelar que há uma diferença entre cair e viver de joelhos. Entre chamar Jesus de Senhor e realmente se submeter ao seu senhorio, existe um abismo, e é justamente esse abismo que Cristo quer que reconheçamos e atravessemos, guiados por sua verdade. O trecho de Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23, expõe a realidade perturbadora do engano espiritual. Não o engano dos que nunca ouviram falar de Deus, mas daqueles que se consideram parte da comunidade da fé. Jesus descreve pessoas que realizam obras poderosas em seu nome, mas que no final são chamadas de praticantes da iniquidade. Isso revela que a aparência de santidade pode, na verdade, esconder uma vida de rebelião. A piedade falsa não se caracteriza pela ausência de atividade religiosa, mas pela ausência de um coração transformado. Esse tipo de religiosidade é perigoso porque cria uma sensação de segurança espiritual baseada em méritos visíveis. O engano não está na obra em si, mas na fonte e na motivação dela.
É possível frequentar cultos, liderar ministérios, dar conselhos piedosos e ainda assim estar perdido, porque o coração nunca foi realmente rendido a Cristo. O ser humano tem uma incrível capacidade de justificar a si mesmo, de encontrar consolo na comparação com outros, de se apegar a atividades como forma de compensar a falta de intimidade com Deus. E quando essas atividades são bem-sucedidas externamente, o risco de cegueira espiritual só aumenta. Jesus não questiona a eficácia das ações mencionadas: profetizar, expulsar demônios, realizar milagres, mas afirma que essas pessoas nunca foram conhecidas por ele. Isso mostra que dons espirituais e experiências sobrenaturais não são garantias de salvação. A ênfase bíblica nunca foi em dons, mas em frutos. Enquanto dons podem ser recebidos, os frutos precisam ser cultivados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, destacou que o verdadeiro sinal do Espírito na vida de alguém é o amor, a paciência, a bondade, a fidelidade, entre outros frutos, e não necessariamente manifestações espetaculares. O engano religioso prospera quando a performance toma o lugar da comunhão, quando a fachada de piedade se torna mais importante do que a realidade interna. Isso pode acontecer em qualquer ambiente, inclusive nos mais comprometidos com a verdade. O orgulho espiritual se disfarça de zelo, a vaidade se veste de autoridade ministerial e a dureza de coração se justifica como fidelidade doutrinária. Jesus confronta essa ilusão com firmeza porque ela não apenas afasta a alma de Deus, mas também contamina outros, propagando uma fé baseada em aparência e não em arrependimento. Essas palavras não são para acusar, mas para libertar. Quando Cristo desmascara a falsa piedade, ele está oferecendo uma chance de retorno. A verdade só confronta para curar. O diagnóstico é severo, mas o médico é gracioso. Essa é a beleza do Evangelho. Mesmo os mais iludidos podem despertar, se render, recomeçar. O alerta de Jesus, por mais duro que pareça, é uma porta aberta para a restauração. É um apelo à honestidade diante de Deus, a busca sincera por uma fé que não dependa de palcos ou aplausos, mas que floresça na intimidade silenciosa entre a alma e o seu Salvador. É impossível não se impressionar com a lista mencionada por Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 22. Ele fala de pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e realizaram muitos milagres em seu nome. São obras que, à primeira vista, evidenciam uma conexão espiritual profunda. Mas o espanto se instala quando ele declara que mesmo esses feitos não foram suficientes para garantir acesso ao reino dos céus. Isso quebra a lógica humana de que o extraordinário necessariamente provém do favor divino. Jesus revela que ações poderosas podem coexistir com um coração ainda não redimido. Há um perigo sutil em associar manifestações espirituais visíveis com a aprovação divina. O texto nos confronta com a possibilidade real de que alguém possa ser usado por Deus, ou mesmo operar sinais por caminhos desconhecidos, e ainda assim estar espiritualmente perdido. A narrativa de Balaão, registrada no livro de Números, capítulo 22, versículo 30, é um exemplo clássico disso. Um homem que profetizava, mas cujo coração era ganancioso e desobediente. A mesma advertência ecoa em outras passagens, como quando o apóstolo Paulo afirma, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, que mesmo tendo o dom de profecia e conhecendo todos os mistérios, sem amor, nada somos. A questão que Jesus levanta não está na obra realizada, mas na motivação e no relacionamento por trás dela. Muitos buscam dons espirituais, não por amor a Deus, mas por prestígio, influência ou aprovação social. Os milagres tornam-se vitrines, não instrumentos de misericórdia. As profecias servem mais para impressionar do que para edificar.
Os exorcismos são usados como espetáculo, não como extensão da compaixão divina. O resultado é uma espiritualidade inflada, mas vazia. Não são poucos os que se perdem no brilho das realizações, esquecendo-se de que o olhar de Jesus penetra além da superfície. Esse cenário nos leva a refletir sobre a diferença entre ser usado por Deus e ser conhecido por Deus. O uso divino não é sinônimo de intimidade. Há líderes, cantores, pregadores, missionários que foram instrumentos poderosos, mas cuja história terminou em ruína espiritual por falta de vigilância interior. O próprio Judas Iscariotes caminhou ao lado de Cristo, realizou missões, viu milagres e mesmo assim perdeu-se. A fidelidade ao Evangelho exige mais do que dons. Ela exige quebrantamento, sinceridade, humildade e obediência constante. A verdadeira espiritualidade nasce da raiz da comunhão, não do brilho das façanhas. Jesus, ao mencionar essas obras impressionantes, não desvaloriza os dons espirituais, mas nos ensina a não colocá-los como base da nossa segurança diante de Deus. O que Ele deseja é relacionamento, verdade, coração íntegro. Ele nos chama para uma vida onde os feitos externos sejam apenas reflexo da transformação interna. Quando o coração está verdadeiramente rendido, as obras fluem naturalmente, sem pretensão, sem vanglória, apenas como resultado de uma vida cheia do Espírito. E nesse lugar de humildade e verdade, a alma encontra não apenas propósito, mas o olhar acolhedor do Salvador, que, ao contrário do que disse aos falsos, declara: "Eu te conheço." Entre todas as palavras que Jesus pronunciou, poucas são tão assustadoras quanto as ditas em Mateus capítulo 7, versículo 23. Nunca vos conheci. Esse é mais do que um simples veredito de rejeição. É uma declaração profunda, existencial, que fala de uma desconexão total entre a alma humana e o seu Criador. Não se trata de uma perda de relacionamento, mas da constatação de que esse relacionamento jamais existiu. A palavra nunca elimina qualquer possibilidade de vínculo anterior, deixando claro que todas as obras e palavras foram feitas a parte de um coração realmente transformado. Na linguagem bíblica, conhecer alguém vai muito além do conhecimento intelectual ou relacional superficial. Quando Jesus fala em conhecer, ele está usando um termo carregado de intimidade e ligação espiritual. Em João, capítulo 10, versículo 14, ele afirma: "Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem." Esse conhecimento mútuo é o fundamento da salvação. Não é apenas saber o nome de Jesus, mas ser conhecido por Ele como alguém que caminha com Ele, que ouve a sua voz, que vive em obediência. A falta desse conhecimento é o rompimento mais trágico que pode existir. A declaração de Jesus revela uma realidade muitas vezes negligenciada. É possível viver uma vida inteira dentro da religiosidade e nunca ter sido regenerado. O texto não está lidando com ateus ou ímpios declarados, mas com pessoas envolvidas na obra, com linguagem cristã, com discurso alinhado à fé. Isso torna o alerta ainda mais urgente. O que Jesus denuncia aqui é a falsa conversão, a religiosidade vazia, o culto sem entrega, o serviço sem relacionamento. São pessoas que buscaram a Deus pelos benefícios, pelo status ou por medo do inferno, mas nunca se renderam de fato à sua vontade. O "nunca vos conheci" também carrega um aspecto judicial. Diante do tribunal divino, não bastará apresentar currículo espiritual ou experiências místicas. O critério será relacional. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, Paulo afirma: "O Senhor conhece os que são seus." Esse conhecimento é seletivo, exclusivo, íntimo.
Ele marca aqueles que foram selados pelo Espírito, que vivem em constante arrependimento, que buscam agradar a Deus mesmo em meio às quedas e lutas. Aqueles que, mesmo anônimos aos olhos do mundo, são conhecidos no céu porque vivem de joelhos diante do trono da graça. Essa expressão final de Cristo não deve apenas assustar, mas também despertar. É um chamado ao exame profundo da alma. Estamos apenas fazendo coisas para Deus ou caminhando com Deus? Somos conhecidos por Ele? Temos fome de Sua presença ou apenas interesse em Sua intervenção? Essas perguntas não são retóricas, mas convites à autenticidade. E a boa notícia é que ainda há tempo para responder com sinceridade, para buscar um relacionamento real, para abandonar a fachada e mergulhar na verdade. Pois Jesus conhece os seus, e nada é mais precioso do que ouvir dele: eu te conheço, tu és meu. Na sequência do ensino de Jesus em Mateus capítulo 7, compreendemos que o verdadeiro critério para entrar no reino dos céus não é o número de feitos realizados, mas a obediência à vontade do Pai. Quando ele diz que só entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, está revelando que o reino não é acessado por performance, mas por submissão. Essa obediência não é uma imposição forçada, mas o fruto natural de um relacionamento íntimo com Deus. Ninguém obedece verdadeiramente a um desconhecido. A obediência brota da confiança, da admiração, do amor por aquele que é Senhor. A intimidade com Deus sempre foi marcada por uma resposta prática aos seus mandamentos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, Jesus afirma: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa conexão entre amor e obediência desmonta qualquer ideia de fé descompromissada. A obediência não é o preço da salvação, mas sua evidência. Quem foi alcançado pela graça manifesta essa transformação em atitudes concretas, em escolhas diárias, em renúncias reais. A vontade do Pai se torna não apenas uma obrigação, mas um desejo para aqueles que andam com Ele. Essa dimensão da fé incomoda porque exige renúncia do ego, confronto com o pecado e entrega real. É muito mais fácil construir uma imagem religiosa do que submeter-se ao governo de Deus. A obediência revela o que realmente está no trono do coração. Quando Jesus confronta os que realizaram obras em seu nome, ele não está negando a validade das ações, mas revelando que a motivação por trás delas não estava alinhada com a vontade divina. A essência da fé cristã não está no fazer por fazer, mas no fazer porque se ama, porque se conhece, porque se pertence. Essa realidade é confirmada pela história bíblica desde o princípio. Abraão foi chamado amigo de Deus porque creu, mas também porque obedeceu. Moisés era íntimo do Senhor, porque falava com ele face a face e, ao mesmo tempo, cumpria fielmente suas instruções. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, mesmo em meio a erros, porque se quebrantava e voltava ao caminho da obediência. A comunhão com o Pai nunca esteve separada da submissão à sua vontade. Intimidade sem obediência é ilusão. Obediência sem intimidade é legalismo. O equilíbrio entre ambas é o retrato do verdadeiro discípulo. A proposta de Jesus não é uma religião de tarefas, mas um relacionamento transformador que gera frutos visíveis. Fazer a vontade do Pai é o caminho onde a alma encontra sentido, onde a fé ganha carne, onde a adoração se traduz em prática. Quando a obediência nasce do amor, ela não pesa, ela liberta. Não há fardo mais leve do que viver em sintonia com o querer de Deus. Essa é a marca daqueles que o Senhor conhece. Não são apenas os que falam bem, nem os que fazem muito, mas os que ouvem e obedecem, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando custa caro, mesmo quando o mundo diz o contrário.
Jesus deixa claro que o verdadeiro critério para entrar no reino dos céus não é apenas conhecer a verdade, mas praticá-la. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele afirma que somente os que fazem a vontade do Pai entrarão no reino. Essa afirmação elimina qualquer ideia de uma fé teórica, baseada apenas em informação bíblica ou discursos eloquentes. O caminho estreito que conduz à vida é pavimentado pela obediência ativa diária e às vezes silenciosa, que demonstra que o coração está realmente rendido ao senhorio de Cristo. Conhecer a vontade de Deus não significa automaticamente vivê-la. Os escribas e fariseus dos tempos de Jesus sabiam a Torá de cor, citavam as Escrituras com facilidade, mas foram denunciados por não praticarem o que pregavam. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus pergunta: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" A incoerência entre discurso e prática é um dos sinais mais claros de um coração que ainda não foi transformado pela graça. A fé autêntica sempre desemboca em obediência, mesmo que imperfeita, mas sempre sincera e crescente. A vontade do Pai é mais do que um conjunto de regras morais. Ela é uma expressão do caráter de Deus, um convite para que os seus filhos participem de sua natureza. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, exorta os crentes a não se conformarem com este mundo, mas a se transformarem pela renovação da mente para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Praticar essa vontade envolve um processo de renovação constante, de luta contra os desejos da carne, de crescimento em santidade. Não é fácil, mas é possível para aqueles que andam pelo Espírito. Submeter-se à vontade do Pai significa muitas vezes abrir mão da própria. É escolher perdoar quando a mágoa grita. É amar quando o orgulho pede distância. É servir quando o ego quer ser servido. Essa submissão não é natural ao coração humano, mas é o fruto do novo nascimento. Jesus não está pedindo perfeição, mas entrega. Os que fazem a vontade do Pai são aqueles que, mesmo caindo, levantam-se com humildade, buscam direção na palavra e permitem que a voz do Espírito Santo corrija e conduza. São esses que, mesmo longe dos holofotes, vivem sob o olhar atento do Senhor. A separação entre conhecer e praticar é o que torna o alerta de Jesus tão necessário. Não basta ouvir sermões, participar de ministérios ou declarar doutrinas corretas. A verdadeira segurança está em viver a vontade de Deus com temor, amor e dependência. Cada escolha feita à luz do Evangelho, cada ato de obediência mesmo no secreto, é uma semente que evidencia quem realmente conhece o Pai. E no dia em que muitos ouvirão, "Nunca vos conheci", esses que praticaram a vontade de Deus ouvirão outra voz: "Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor." Poucos perigos são tão sutis e devastadores quanto o auto-engano espiritual. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 22, descreve pessoas que estão convencidas de sua aceitação por Deus, mas que, no juízo final, descobrirão que nunca foram conhecidas por Ele. Essa é uma das advertências mais sombrias do Novo Testamento. A possibilidade de alguém viver uma fé ilusória, sustentada por práticas religiosas e sentimentos de certeza, mas que no fim não possui raiz verdadeira na obediência e na comunhão com o Pai. O auto-engano não é apenas uma questão de ignorância, mas de orgulho espiritual. É a construção de uma identidade religiosa que parece inquestionável. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, lemos que "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?" A tendência humana de se justificar, de minimizar o pecado, de confiar em aparências, é profunda.
E quando isso se alia a uma cultura cristã onde a religiosidade é valorizada, torna-se ainda mais fácil viver uma fé de fachada, onde o exterior é cuidadosamente moldado, mas o interior permanece intocado. Esse tipo de ilusão não se combate com mais rituais ou com performances espirituais intensas. Ele só é vencido com luz. A luz da palavra, que confronta e revela o que está oculto. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, afirma que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir alma e espírito. É diante desse espelho que a alma se vê como realmente é. Sem esse confronto sincero com as Escrituras, a pessoa pode passar anos participando da igreja, mas nunca ser transformada por Cristo. Outro sinal comum do auto-engano é a comparação com os outros. Muitos se sentem espiritualmente seguros porque são mais corretos, mais ativos ou mais influentes do que os demais. Porém, a régua do juízo não será o comportamento alheio, mas a fidelidade pessoal ao Evangelho. Os que se apresentaram a Jesus com uma lista de feitos estavam confiando em sua performance, não em sua comunhão. Não disseram, Senhor, fomos pecadores perdoados pela tua graça, mas apresentaram um currículo esperando aprovação. O auto-engano sempre leva ao orgulho, e o orgulho sempre precede a queda. Despertar desse estado exige coragem. É preciso desejar a verdade acima da aparência. É preciso buscar não apenas ouvir sermões, mas deixar-se moldar por eles. O Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem deseja ser conhecido por Deus precisa permitir que Ele revele aquilo que está escondido. A fé verdadeira não se baseia em sensações, mas em transformação. A diferença entre os que serão aceitos e os que serão rejeitados não está na intensidade da prática religiosa, mas na autenticidade do coração diante de Deus. No centro das palavras duras de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 23, está o fato de que Ele é o juiz diante de quem toda alma comparecerá. Diferente dos julgamentos humanos, onde provas externas são necessárias, o julgamento de Cristo se dá com base no conhecimento pleno e absoluto de cada coração. Ele não precisa de testemunhas, documentos ou defesa. Seus olhos veem o invisível e sua justiça não pode ser enganada. A sentença "nunca vos conheci" não será fruto de erro judicial, mas da verdade mais pura sendo revelada diante de toda a criação. O juiz que conhece os pensamentos mais íntimos e as intenções mais secretas é o mesmo que demonstrou graça na cruz. Isso torna o julgamento ainda mais solene. Em João capítulo 5, versículo 22, Jesus afirma que o Pai entregou a ele todo o juízo. Não é um anjo ou profeta que fará essa separação final, mas o próprio Cristo, que andou entre nós, que foi tentado em tudo, mas sem pecado. O mesmo que chorou por Jerusalém será aquele que pronunciará as palavras finais sobre o destino eterno de cada pessoa. Isso reforça a seriedade de sua advertência e a profundidade de seu conhecimento. A justiça de Jesus é perfeita porque ele não se impressiona com obras, aparências ou palavras. Ele vê o coração que ninguém mais vê, enquanto os homens podem julgar com base na frequência aos cultos ou no carisma público. Jesus sonda o íntimo. Ele conhece os motivos, as dúvidas escondidas, os pecados encobertos, os arrependimentos verdadeiros. É por isso que sua justiça é inquestionável. O Salmo 139 descreve essa onisciência com precisão. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Essa realidade deve gerar temor, mas também consolo. Para os que vivem uma fé sincera, muitas vezes sem reconhecimento humano,
Saber que Cristo vê tudo é motivo de esperança. Ele conhece o joelho dobrado no secreto, a oferta feita em silêncio, o perdão liberado sem aplausos. Para esses, o juízo será ocasião de vindicação, não de surpresa. Mas para os que vivem de aparências, o dia do Senhor trará revelações dolorosas. Não haverá máscaras nem desculpas. Só a verdade permanecerá de pé diante do tribunal de Cristo. A revelação do juiz justo é um convite à integridade. Diante de um olhar que tudo vê, o único caminho seguro é a transparência. Não se trata de perfeição, mas de verdade. Quem vive na luz não teme a inspeção divina. Quem anda na graça sabe que o juiz é também Salvador. O julgamento final não será uma loteria espiritual, mas a colheita do que se plantou em vida. E diante do Cristo que julga com justiça, somente os que foram lavados, transformados e conhecidos por Ele terão paz. Esse é o clamor da alma, que deseja mais do que religião. Deseja ser encontrado fiel por aquele que vê tudo. Logo após as palavras cortantes de Mateus, capítulo 7, versículo 23, Jesus apresenta uma parábola que ilustra, com clareza assustadora, o resultado final de uma vida religiosa sem fundamento. 2 homens constroem casas. Ambos ouvem as palavras de Cristo, mas apenas um as pratica. O outro, embora pareça semelhante, edifica sua vida sobre a areia. Quando a tempestade chega, o destino das 2 construções é completamente diferente. A queda da casa sobre a areia é total, porque a estrutura nunca teve base verdadeira. Essa parábola fecha o Sermão do Monte com um alerta direto. Ouvir não é suficiente, é preciso obedecer. A areia, símbolo da instabilidade, representa aquilo que é facilmente moldado, influenciado e movido. Muitos constroem sua fé sobre emoções, tradições, experiências espirituais momentâneas ou mesmo conhecimento teológico desprovido de prática. Na ausência de alicerce sólido, qualquer vento de doutrina ou adversidade desmorona tudo o que parecia sólido. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 25, está escrito: "Passando a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre." A diferença entre ruína e permanência está na fundação invisível, mas essencial. Construir sobre a areia é investir no que impressiona aos olhos humanos, mas não resiste à prova do tempo. A casa pode ser bela, admirada, confortável, porém, sem base na obediência à palavra, tudo é ilusão prestes a desabar. Essa metáfora de Jesus confronta a superficialidade espiritual que muitas vezes é confundida com sucesso. Eventos, multidões, posições e títulos podem esconder uma vida sem raiz. Quando a provação vem, seja em forma de crise, perda, perseguição ou morte, o que está oculto se revela. E para muitos, o desmoronamento será inevitável, justamente por nunca terem fincado estacas profundas na verdade. A superficialidade espiritual também é alimentada por um evangelho diluído, que oferece promessas sem cruz, bênçãos sem arrependimento e vitória sem transformação. Muitos estão sendo ensinados a buscar resultados rápidos, sem compromisso duradouro. Porém, Jesus nos chama a uma construção lenta, firme e dolorosa às vezes, mas que resiste ao tempo e à eternidade. O verdadeiro discipulado é feito de escavação profunda, renúncia e obediência constante. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, lemos: "Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição." Não basta parecer crente, é preciso ser. A parábola da casa sobre a areia não é apenas uma lição moral, mas uma profecia escatológica. Ela aponta para o dia do Senhor, o momento em que todas as estruturas serão abaladas e apenas permanecerá o que foi edificado em Cristo. O convite de Jesus é para que cada um examine onde tem fincado os pilares da sua existência.
Se a areia ainda domina o terreno, é hora de parar, derrubar e reconstruir sobre a rocha, antes que venha a próxima tempestade, ou a última. Ao descrever os dois construtores no final do Sermão do Monte, Jesus não está apenas dando um exemplo prático de sua mensagem. Ele está traçando uma linha divisória clara entre dois tipos de pessoas que frequentam as mesmas reuniões, ouvem os mesmos ensinamentos e afirmam crer no mesmo Senhor. O sábio e o insensato não se diferenciam pela exposição ao Evangelho, mas pela resposta que dão a ele. Ambos constroem, ambos trabalham, ambos parecem comprometidos, mas o primeiro alicerça sobre a rocha, enquanto o segundo sobre a areia. E no dia da tempestade, a diferença entre eles será inegociável. A sabedoria nas Escrituras não está ligada à inteligência humana, mas ao temor do Senhor. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem sábio descrito por Jesus é aquele que ouve e pratica. Ele entende que a verdade só se torna real quando molda decisões, comportamentos e prioridades. A insensatez, por outro lado, não se manifesta apenas na rebeldia explícita, mas na negligência, na procrastinação espiritual, na fé emocional que não gera frutos duradouros. O insensato ouve, mas não aplica. Conhece, mas não se curva. O contraste entre os dois construtores também revela o tipo de fé que cada um possui. O sábio vive uma fé encarnada que afeta suas decisões diárias. Ele perdoa, serve, se humilha, busca santidade, não porque isso seja popular, mas porque reconhece a autoridade de Cristo. Já o insensato mantém uma fé teórica que funciona enquanto tudo está bem, mas desmorona diante do sofrimento. A diferença entre os dois não está no exterior, mas na fundação, e essa base só é revelada quando a vida é sacudida pelas tempestades que nenhum homem pode evitar. Outro aspecto importante é que o tempo de construir é agora. Quando a chuva cai e o vento sopra, já é tarde para cavar. Muitos percebem a fragilidade de sua fé apenas quando enfrentam crises profundas, mas a preparação espiritual não pode ser feita no meio do colapso. A sabedoria está em obedecer antes da prova. Jesus está oferecendo essa oportunidade com antecedência. O aviso é claro: a tempestade virá. A questão não é se, mas quando. E quando ela chegar, a estrutura da alma será exposta. O que foi feito com as palavras de Cristo durante a construção da vida será o que determinará o final. Jesus encerra o Sermão do Monte não com promessas de facilidade, mas com uma advertência solene e amorosa. Ele chama seus ouvintes a escolherem entre a sabedoria e a insensatez, entre praticar a verdade ou simplesmente escutá-la como quem escuta uma bela melodia. A fé verdadeira para Cristo é aquela que gera transformação. O resto é areia disfarçada de pedra. E um dia, tudo será provado, não pelas palavras que dizemos, mas pelas decisões que tomamos à luz daquilo que ouvimos do Senhor. Quando Jesus descreve a tempestade que atinge as duas casas, ele não está apenas usando um recurso literário. Essa imagem tem um peso profético e escatológico. A chuva, os ventos e os rios simbolizam o juízo divino, as tribulações da vida e, sobretudo, o teste final que cada alma enfrentará. A tempestade não escolhe a casa pela aparência, mas expõe o fundamento. Em Mateus, capítulo 7, versículo 27, a destruição da casa sobre a areia é total, e grande foi a sua queda. Isso aponta para algo mais que perdas terrenas, fala de perdição eterna. As Escrituras estão repletas de símbolos climáticos associados ao juízo. No dilúvio de Gênesis capítulo 7,
A chuva veio como juízo sobre uma geração corrompida. Em Ezequiel capítulo 13, versículo 13, Deus fala de uma tempestade que derruba paredes mal edificadas, revelando o engano de falsos profetas. Em cada caso, a tempestade é o meio pelo qual Deus revela o que estava escondido. O mesmo se aplica às palavras de Jesus. A vida pode esconder muitos aspectos da verdadeira fé, mas o juízo trará tudo à luz. E nesse dia, não haverá como disfarçar fundações frágeis. A tempestade representa também as dificuldades da vida, doenças, perdas, traições, crises financeiras e perseguições. Esses momentos não apenas testam a fé, mas a expõem. Muitos, quando enfrentam adversidades, percebem que sua confiança estava em bênçãos e não em Deus. Outros, mesmo sofrendo, permanecem firmes, revelando que sua esperança está além desta vida. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. A provação não destrói os que são firmados na rocha, ela os purifica. A imagem da tempestade como juízo nos força a refletir sobre o que temos feito com a palavra. Muitos ouvem a pregação como quem aprecia uma obra de arte, mas não a aplicam. Outros a tratam como conselho opcional e não como mandamento divino. Jesus nos mostra que todos terão sua fé testada. O crente verdadeiro não é o que nunca passa por tempestades, mas o que permanece de pé depois delas. Isso não é resultado de força humana, mas de uma vida enraizada em Cristo. É a diferença entre religiosidade construída para impressionar e espiritualidade autêntica moldada pela cruz. Diante da tempestade, cada detalhe da construção espiritual é revelado. E por mais doloroso que seja, isso é um ato de misericórdia. Melhor descobrir agora que estamos sobre areia do que no último dia. Melhor revisar o alicerce agora, enquanto ainda há tempo. O chamado de Jesus é urgente. Construa sobre a rocha. Não espere pela tempestade para descobrir onde está a sua fé. Use cada dia como uma oportunidade de aprofundar suas raízes, fortalecer sua base e permanecer inabalável quando tudo ao redor for sacudido. Pois a tempestade vem, e somente os que estão firmados em Cristo permanecerão. Ao concluir o Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 29, registra que as multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse espanto não veio apenas pela eloquência ou profundidade do discurso, mas pela consciência de que aquelas palavras não dependiam de fontes humanas. Jesus falava com a autoridade de quem é a própria palavra encarnada. Seus ensinos não eram baseados em opiniões ou tradições rabínicas, mas em uma verdade absoluta que vinha diretamente do coração do Pai. Diferente dos líderes religiosos de sua época, que frequentemente citavam rabinos antigos para dar peso às suas palavras, Jesus dizia com firmeza: Eu, porém, vos digo. Essa expressão, repetida várias vezes ao longo do sermão, marca uma mudança de paradigma. O povo não estava acostumado a ouvir alguém que falasse com tanto domínio, sem hesitação, sem recorrer a autoridades externas. Isso criava um impacto direto nas consciências. Ou ele era de fato o Filho de Deus, ou era um impostor. Mas suas palavras tinham poder, e esse poder fazia os corações tremerem. A autoridade de Jesus não era apenas verbal, mas espiritual. Suas palavras não ficavam presas ao ouvido, penetravam a alma. Em João capítulo 6, versículo 68, Pedro reconhece: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso mostra que os ensinos de Cristo não eram apenas conselhos morais, mas declarações carregadas de eternidade. Cada frase tinha o peso da verdade divina, que confronta,
cura, chama ao arrependimento e aponta para o juízo. Por isso ninguém saía indiferente diante de sua pregação. Ou havia rendição ou rejeição. Esse espanto das multidões também revela uma carência profunda. O povo estava acostumado com discursos vazios, repetitivos, sem vida. A religião institucionalizada havia perdido o poder de transformação. Os escribas falavam de Deus, mas não falavam com Deus. Os fariseus impunham leis, mas não viviam a graça. Jesus, por outro lado, falava com a autoridade de quem conhecia o Pai. E por isso, sua mensagem restaurava o que a religião havia destruído. O temor reverente, o chamado à santidade e a esperança de uma vida nova. Sua voz era distinta, era a voz do pastor das ovelhas. Quando Jesus afirma que muitos serão rejeitados no juízo final, ele não o faz como um profeta intermediário, mas como o próprio juiz. Suas palavras não são uma advertência vinda de fora, mas uma revelação de dentro. Ele tem autoridade para salvar e para condenar. E é justamente essa autoridade que deve nos levar à reverência, à obediência e à busca constante por conhecê-lo mais profundamente. Não estamos diante de um mestre qualquer, mas daquele que, ao falar, move céus e terra, que comanda o destino de cada alma. Ouvir sua voz é urgente, obedecê-la é vital. O final do Sermão do Monte traça uma divisão invisível, mas definitiva, entre dois grupos que acompanham Jesus, os discípulos e os admiradores. Enquanto os primeiros se entregam à prática das palavras que ouviram, os últimos se contentam com a beleza do discurso. O Evangelho de Mateus não relata nenhuma reação agressiva à fala de Cristo, apenas admiração. Mas a admiração, sem obediência, é inútil. E aqui reside uma das maiores tragédias espirituais: confundir estar próximo de Jesus com estar rendido a Ele. A multidão se espantava com suas palavras, mas poucos estavam dispostos a tomar sua cruz e segui-lo. Admirar Jesus é fácil. Sua sabedoria encanta, sua compaixão emociona, sua coragem inspira. Mas segui-lo exige renúncia. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro teste de discipulado. Os admiradores querem milagres, bênçãos e palavras de consolo. Os discípulos querem a vontade do Mestre, mesmo que isso envolva sofrimento, anonimato ou confrontos internos. A diferença entre os dois não está no entusiasmo, mas na disposição de obedecer quando isso custa algo. Muitos dos que ouviram o Sermão do Monte se afastaram de Jesus quando suas exigências se tornaram mais claras. No Evangelho de João, capítulo 6, após um ensino duro sobre o verdadeiro pão da vida, a multidão dispersou-se. Os admiradores se escandalizam com a cruz, com a exclusividade de Cristo, com o chamado à santidade. Os discípulos, por outro lado, reconhecem que não há outro lugar para ir. Eles sabem que não seguem um mestre de palavras doces, mas o Senhor da vida, cuja verdade fere antes de curar, derruba antes de edificar. E por isso permanecem, mesmo quando tudo parece difícil. A linha entre admiração e discipulado é perigosa, porque pode iludir até os mais ativos na fé. É possível fazer parte de uma igreja, servir em ministérios, citar versículos e ainda assim nunca ter cruzado essa linha. Os admiradores são atraídos pelo que Jesus pode fazer. Os discípulos se encantam com quem ele é. Um quer os benefícios do reino, o outro o governo do rei. A grande questão que o texto nos impõe é: estamos encantados com Jesus ou rendidos a ele? O que tem movido nossa fé? A beleza do discurso ou o peso da cruz? Jesus não busca plateias. Ele forma discípulos. Seus ensinamentos não foram feitos para entretenimento espiritual, mas para transformação radical.
O Sermão do Monte não é um texto motivacional, mas um manifesto de reino. Admirá-lo não basta. É necessário segui-lo, com fé viva, com obediência prática, com paixão que resiste às tempestades. A diferença entre o que ouve e pratica e o que ouve e ignora é a diferença entre vida e ruína. E diante do Mestre, todos os admiradores serão convidados a se tornarem discípulos ou serão deixados para trás no dia do juízo. O clímax do discurso de Jesus em Mateus capítulo 7 não é apenas um alerta, mas um convite à reflexão profunda. Suas palavras ecoam pelos séculos como um chamado urgente à autenticidade da fé. A repetição do nome do Senhor, a realização de obras religiosas, a associação com a comunidade cristã, nada disso garante aceitação no reino. O que Cristo exige é fé viva, obediente, fundamentada na verdade. E para isso é necessário um autoexame sincero, feito à luz de quem Ele é, não à luz das nossas comparações humanas ou méritos próprios. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, exorta: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Essa prática de sondar o próprio coração é essencial na caminhada cristã. Não se trata de uma paranoia espiritual, mas de uma vigilância saudável. O crente verdadeiro é aquele que está sempre disposto a ser confrontado pela palavra, que não teme descobrir falhas, porque sabe que há graça para recomeçar. O autoexame não afasta de Deus, aproxima. Ele revela onde precisamos de cura, onde há orgulho, onde há religiosidade sem vida. A autêntica fé é reconhecida por sua permanência, por sua profundidade, por sua capacidade de suportar provas sem abandonar a obediência. Ela não se baseia em emoções, mas em convicções. Ela não depende de aplausos, mas de uma consciência moldada pela verdade. O cristão que possui essa fé vive com temor e tremor, como ensina Filipenses capítulo 2, versículo 12, mas também com segurança, porque sabe em quem tem crido. Não há vaidade no coração regenerado, mas também não há medo paralisante. Há uma confiança humilde, uma entrega constante, uma sede por santidade. Esse chamado à fé genuína é também um clamor pastoral. Jesus não quer que ninguém se perca por engano. Ele não pronunciou essas palavras para condenar, mas para despertar. Elas não são o fim de uma conversa, mas o início de um caminho de sinceridade com Deus. Cada ouvinte de sua voz é desafiado a parar, refletir, revisar o caminho. Estamos sobre a rocha ou sobre a areia? Estamos andando na luz ou apenas na sombra dos outros? Nossa fé é fruto do novo nascimento ou uma herança cultural? Essas perguntas definem o destino eterno. Ao terminar seu sermão, Jesus não oferece garantias baratas, mas uma esperança real, a de uma vida fundamentada nele, inabalável, aprovada diante de Deus. Aqueles que ouvem e praticam suas palavras constroem algo eterno. O juízo não será motivo de medo para esses, mas de glória. Serão conhecidos, acolhidos, celebrados. E é a esse lugar que ele nos chama. Não para uma fé de aparências, mas para uma jornada de transformação, marcada pela cruz, sustentada pela graça e selada pela verdade. Que cada um de nós possa ouvir a sua voz hoje e responder com um coração inteiro. Muitos que chegaram até aqui sentiram o peso e a esperança contidos nas palavras de Jesus. Por isso, quero ouvir você. Qual parte dessa mensagem falou mais fundo ao seu coração hoje? Deixe seu comentário e compartilhe sua vivência. Sua experiência pode fortalecer alguém que esteja precisando dessa mesma reflexão. E se esse conteúdo edificou sua fé, considere compartilhar o vídeo com amigos e familiares da sua geração. Pessoas que carregam histórias, lutas e marcas que só quem viveu bastante tempo entende.
Para continuar recebendo mensagens que alimentam a alma e iluminam o caminho, inscreva-se no canal e caminhemos juntos em maturidade espiritual, com sabedoria e propósito.